Olá, Skiller, seja bem-vindo a mais um vídeo. Nessa aula de Ruby, vamos falar um pouquinho sobre orientação a objeto em Ruby, especificamente. Vamos dar uma passada sobre por que usar orientação a objeto. Eu acho que é muito importante até para vocês entenderem quando o controller utiliza ali a herança e por que aparece aqueles métodos renders nos controles que a gente vai criando, para não ficar algo abstrato e algo que vocês não compreendam. Ruby é extremamente importante para você partir para o Rails. Se você está partindo primeiro do Rails, qualquer framework, seja Spring Boot, seja React, se você já quer ir para React sem nem saber paradigma funcional, esquece. É importante vocês focarem em melhorar a base de vocês para depois entender melhor o framework. Beleza? Então vou compartilhar minha tela e vamos nessa. Beleza. Bom, galera, então vamos lá. Só para que vocês entendam, a orientação objeto é uma maneira da gente modelar o nosso problema e resolver esse problema com esse tipo de modelagem. É um paradigma e existem outros tipos de paradigma. O que é o paradigma? É uma forma de modelar seus problemas. Então, se a orientação objeto ela encara que a gente vai modelar pensando em classes e objetos, já a funcional entende que tudo é uma função. Então, assim, cada paradigma tem a sua forma de modelar aquele problema e resolver um problema específico. Por exemplo, o paradigma lógico, que usa Prolog, por exemplo, o paradigma lógico ele utiliza da lógica. Então, ele tem uma outra forma de se desenvolver. Então, quando você pega orientação objeto de uma linguagem C++, Java, Ruby, Smalltalk e qualquer outra, você vai sempre estar seguindo o mesmo paradigma e a mesma forma de fazer a resolução daquele problema. Isso é bem diferente quando estamos conversando e falando sobre a parte relacionado à linguagem, à sintaxe, porque uma sintaxe de Ruby é diferente de Java, é diferente de C++, enfim. Então é diferente, porém, se você saber o paradigma, você vai conseguir estudar ali muito mais facilmente a sintaxe daquela linguagem. Bom, beleza. O que é importante aqui a gente começar a aprender? Eu vou criar uma pasta que eu vou chamar de OO1. E essa pasta eu só vou criar porque eu quero criar um projeto totalmente orientado a objeto para. Perdão, não só orientado a objeto, mas um projeto que vocês entendam passo a passo com testes automatizados, beleza? Então, com isso eu vou criar meu Gem File e vou adicionar aqui o source. Isso daqui é o Gemfile, para quem não conhece, é aonde eu adiciono as minhas dependências, bibliotecas que me ajudarão a fazer algo. Nesse caso eu vou utilizar o RSpec, mas aqui eu posso colocar um source. O que é esse source? É o recurso daqui, ó. Eu vou colocar o link da RubyGem, que é o nosso repositório, que você pode mudar também, tá? Se você tiver outro e tal, que é o repositório que a gente vai utilizar para baixar as nossas bibliotecas. Então, uma gem que eu quero é a RSpec. Se eu encontrar aqui, RSpec, essa gem aqui, certo? Porque ela vai me ajudar a fazer os testes, então eu preciso dela para fazer um BDD com ela. Um BDD, Behavior Driving Develop, certo? Então, beleza. Então, com isso, eu agora vou criar o meu arquivo. Deixa eu abrir aqui meu terminal. Na verdade, eu preciso instalar as dependências. Deixa eu instalar aqui. Vou acessar a pasta que é a O1, certo? Acessei, dou um ls, uma list para ver. Eu tenho um Gemfile aqui, vou dar um bundle install. Beleza. Aqui eu dei um bundle install e vou inicializar o meu RSpec. Galera, documentação sempre. Deixa eu... Não é o RSpec Rails, é o RSpec mesmo. Deixa eu abrir aqui. Documentação. Documentation. Deixa eu abrir aqui qualquer uma. Vou abrir isso aqui. Beleza. Ele vai explicando aqui como a gente pode fazer e tal, né? As configurações. E aqui o que eu quero, na verdade, é o inicial. Então eu vou só dar um RSpec --init. RSpec --.
Aqui, ó, tem o help. O help já vai mostrar pra gente as informações. Deixa eu... Quando vocês não souberem comandos, normalmente sempre tem esse help. E aí esse help ajuda muito. O comando -help, ele tem lá as informações. Então aqui a gente deve ter algum init aqui, ó. Caso aqui, ó, temos aqui, ó, --init. Então rspec --init. O que ele fez? Ele criou um ponto rspec e o spec helper, que aqui eu posso fazer algumas configurações do rspec. Beleza? E essas configurações, deixa eu entrar aqui. Aqui tem algumas configurações, a gente pode adicionar documentation, algumas outras coisas também que melhoram a legibilidade. Esse gemfile.lock é o que bloqueia as versões na hora que eu transferir o meu projeto para um outro desenvolvedor, ele instalar da forma correta, certo? E aqui ficam os meus specs mesmo. E aqui eu posso criar um lib. Vou criar uma lib que eu vou colocar o meu código produtivo, meu código que funciona. E aqui eu vou criar um novo spec. Como que eu posso criar? Eu posso criar, por exemplo, uma... deixa eu pensar. Uma classe que eu vou chamar, sei lá, de... deixa eu pensar. Posso criar uma classe que vou chamar de car, por exemplo. Beleza? Aqui eu preciso passar um underline spec.rb. Então, aqui eu vou fazer um require que eu preciso chamar esse spec helper. E preciso também chamar a minha biblioteca lá, minha lib. Mas isso a gente vai chamar depois. Vamos primeiro por parte, baby step. Vou fazer aqui um rspec spec.describe para descrever o que eu quero. E aqui eu passo o nome da classe que eu quero. Aqui a gente está modelando, a gente ainda nem construiu o código, mas a gente está pensando em como a gente pode chamar esse código. Então, como que vai ser? Vai ser car, certo? Vou colocar um do aqui, end, e vamos colocar o meu it. Aqui eu posso criar um describe para colocar os métodos que eu quero, por exemplo. Aqui eu posso, sei lá, chamar de... deixa eu pensar... Vehicle? Não. Andar, sei lá, run, executar. Vou colocar aqui e depois a gente vai se aprofundar melhor, tá? Melhor, eu vou fazer de uma outra forma. Eu acho que vai ser mais fácil para explicar os... Vou colocar person, certo? Vou modelar um person aqui, person. Melhor. E um person, ele pode andar, pode falar, por exemplo. Vou botar talk, certo? Então, se person pode fazer pode falar, fazer um speak, alguma coisa, um talk. O talk é falar, tá, galera? Então eu posso colocar aqui uma expectativa sobre isso. Eu preciso colocar um it e vou escrever, por exemplo, pode falar algo. Um exemplo. Aqui eu poderia colocar em inglês does talk, por exemplo. Pode falar algo, ou can, ou pode ser um can aqui com a possibilidade, né? Pode ser isso também. Can talk. Beleza. Então, aqui eu preciso criar uma expectativa. Qual é a minha expectativa? Eu quero que esse person.new, aqui eu precisaria, na verdade, criar um person. Então, person.new, person, opa, aqui, person, person, acho que person, agora deixa eu ver se o person tá certo, certo, teste person igual, aí person ponto, aí aqui, como eu já, ó, esse ponto new é inicialização, a construção daquele objeto. Eu ainda não cheguei nesse nível, mas eu vou explicar isso para vocês e vai ficar mais claro. Calma, muita calma nessa hora. Então eu posso chamar, eu quero ter uma execução de algo, então a execução vai ser de um talk. Um método, ele é uma execução. A gente ainda não chegou nisso, mas eu estou criando
a modelagem. Imagine que você é um engenheiro e primeiro você precisa criar os cálculos matemáticos, verificar onde vai ficar cada coisa, o banheiro, o tamanho. Você especifica tudo antes de você construir. Vocês concordam? Uma classe é exatamente isso. É todo esse cálculo, tudo que você tem para depois você construir. A construção é esse ponto new. E quando eu dou um person ponto new, eu realmente imagina que eu estou colocando os pedreiros ali ou toda a infraestrutura de pessoas para construir aquilo, que no caso é a casa. Nesse caso, nosso caso aqui é a construção de uma pessoa, porque é a nossa modelagem. Entenda, a gente precisa especificar isso, certo? Então, beleza. Nesse exemplo simples, eu preciso que isso daqui seja igual. Eu quero que isso seja igual a, sei lá, olá, hello, world. World Ruby. Hello World Ruby. Olá, mundo Ruby. Beleza? Então a pessoa vai falar isso. Eu não tenho ainda meu código, então eu preciso criar. Primeiro ponto que a gente precisa fazer é rodar o nosso teste. Spec, vamos verificar. Falhou. Por que falhou? Initialize constant person. Não existe a classe person, constant person. Não existe. Por que não existe? A gente ainda não chamou. Então, primeiro ponto, vamos vir aqui. Require person lib person.rb. Se eu não me engano, a gente nem precisa do .rb. E aqui, se eu não me engano, eu não sei se a gente precisa do relative. Eu acho que não, mas beleza. Se precisar, a gente muda. A gente coloca person.rb. Vamos verificar aqui. Spec. Não pode carregar o arquivo spec lib person. Não pode carregar o arquivo. Vamos adicionar um class.person. Vamos ver agora se muda. Beleza. Eu acho que é o relative aqui. Peraí. Deixa eu ver aqui. Peraí. Beleza. Não precisa do /lib. Perdão, galera. Muito tempo sem programar em Ruby puro. Beleza. Não precisa. E claro, porque aqui a gente está fazendo um require e ele já identifica aqui que a gente pode acessar o lib, que é o default da leitura, beleza? Então, automaticamente ele já faz o carregamento do person, do arquivo person, e a gente tem aqui, ó, indefinite método. O método foi indefinido. O método, galera, é uma ação. Tudo que é ação é um método. O que é uma ação? Por exemplo, calcular a soma. Soma é um método. Talk, falar, é um método. Andar é um método. Executar é um método. Tudo que é um método, tudo que envolve uma ação é um método. Correto? Então vamos voltar aqui. Ele está me dizendo que talk não existe, então eu posso passar aqui talk e estou criando um método agora, uma ação. Hello world. Hello world. Ruby. Se vocês olharem, vai falhar. Eu quero mostrar para vocês. Por que falhou? Olha aqui. O Hello World Ruby, ele espera que I seja minúsculo. Eu coloquei em maiúsculo. E faltou aqui também. Então tem uma diferença. Se eu mudar agora, ó, se eu colocar aqui, ele passou. E a gente faz um teste exatamente dessa maneira. Eu estou mostrando com TDD porque eu acho que é bem legal para vocês olharem. Então, agora eu quero fazer com que esse talk seja algo dito por alguém, que tenha no final Ruby como o final. Eu posso fazer através de parâmetros, passando informações a isso. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, criar um novo teste, can talk other languages, certo? Vou criar um do aqui para abrir o scope e vou colocar um person igual a person.new, não vou passar parâmetro, e agora eu vou fazer uma expectativa que, dado um person.talk, quando alguém falar algo e passando o parâmetro, eu vou passar o quê? Eu vou falar que eu quero um hello, eu quero, por exemplo, sei lá, olá,
que aqui eu já posso inventar uma tradução. Olá, mundo. Dado que eu passei isso, eu quero como expectativa que seja igual a hello, olá, mundo. Aqui não precisa no Ruby de aspas dupla, mas sim de aspas simples. E quero que apareça Ruby assim, certo? Então, dado que eu passei olá mundo, eu quero que a minha expectativa do meu método seja esse. Deixa eu só alterar aqui. Beleza. Dado isso, vamos rodar aqui. Falhou. Por que falhou? Um erro de... Ó, um argument error. O número de argumentos espera ou melhor, ele está recebendo um parâmetro, mas a expectativa dele é 0. Isso é verdade. Se vocês olharem aqui no nosso método, a gente não passa nada aqui. Parâmetro, galera, é uma informação variável que muda, que eu posso passar aqui e que eu posso utilizar aqui. Então, beleza, vamos colocar uma palavra, word. Vou colocar palavra e vou colocar o seguinte, se o word.empty, ele vai mostrar isso aqui. Se não, eu vou fazer uma interpolação. Que dado esse valor, eu vou passar a palavra aqui e vou colocar uma vírgula e adicionar o Ruby assim. Ruby, galera, o último valor ele sempre retorna. O que eu fiz aqui é uma interpolação. Isso aqui eu já imagino que vocês já deveriam conhecer. Então, vamos passando. Beleza, então vou aqui olhar a minha expectativa. Vou executar os testes. E o que quebrou? Agora, vocês podem ver que o given 0 não é mais o mesmo given 1. Por quê? Agora ele está reclamando desse nosso teste aqui, ó. A expectativa é que ele precisa passar... agora a gente obriga ele a passar um parâmetro, certo? Como que eu posso resolver isso? Simples. Posso vir aqui, colocar vazio. Opa. Colocar que isso aqui é igual, o word é igual a vazio, caso não passe nenhum valor. Vamos ver se funciona. Beleza. E aí o ponto é o seguinte. Empty, ele não está olhando como isso aqui sendo vazio. Se ele não está visualizando, ó, ele está aqui renderizando o Word. Porque o Word não está caindo nessa parte aqui. Ou melhor, ele está caindo. O grande problema, gente, que acabei de explicar isso para vocês, é interessante que isso aconteça. Porque é o seguinte, lembra que eu falei que a gente precisa retornar? Normalmente nas linguagens de programação a gente tem o return, para retornar um valor. Nesse nosso caso, a gente não retornou quando for Hello World Ruby. Então ele vai executar isso aqui, porque não tem retorno, e vai executar isso aqui também. Então, para você desejar que isso aqui funcione, a gente tem que declarar um early return. Nós chamamos de early return. Um retorno anterior. O early significa anterior. Então, aqui a gente já retorna, e aqui se você quisesse também fazer assim, poderia. Só que o Ruby, implicitamente, isso já é feito automaticamente, certo? Então, vamos executar aqui. Os dois passaram. Perfeito. Bom, eu quis passar já esse primeiro ponto aqui para vocês, eu acho que é bem legal. E a gente vai nos aprofundando com exemplos melhores e vou deixar depois alguns exercícios para vocês irem fazendo também. Beleza? Bom, é isso. Estamos nessa primeira etapa. Já dá um like, dá um subscribe, ajuda a gente aí. A gente tenta fazer o melhor possível. Eu realmente acho que a gente está tentando trazer um conteúdo muito legal, com teste automatizado, conteúdo que vocês só vão ver em conteúdo premium, pago. Então dá essa força, dá esse up pra gente evoluir. Beleza? Então assim, galera, muito obrigado. Vamos para as próximas etapas e encontro vocês nos próximos vídeos. Valeu, abraço!